Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas, Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão. O nosso assunto de hoje é equações trigonométricas. Nós vamos tratar especificamente sobre as equações do modelo tangente de x igual a tangente, tangente de alfa igual a tangente de beta, Tudo bem? Vamos lá, então veja, vou falar um pouquinho do exercício e vou falar um pouquinho da teoria, tudo bem? Não dá para resolver um exercício sem saber a teoria. Por quê? Porque quando você resolve o exercício sem saber a teoria, você não sabe se o resultado está certo. A sua argumentação fica frágil, você não tem confiança no que você está fazendo. Então, juntando essas duas coisas, você vai estar resolvendo a questão e vai estar tendo certeza que o resultado está correto, tudo bem? Então veja, como que nós vamos resolver as equações trigonométricas desse modelo, onde nós temos tangente de x? Veja. Nós precisamos analisar o ciclo trigonométrico. Tudo bem? Não dá para mexer, para trabalhar com qualquer assunto de trigonometria se você não domina, se você não entende o funcionamento do ciclo trigonométrico. Tudo bem? Vamos só organizar aqui. Tá. Vamos lá, então. Nós já aprendemos em aulas anteriores que se eu quero calcular o cosseno, basta eu rebater a coordenada do ponto para o eixo horizontal, que é o eixo do cosseno de x. Se eu quero calcular o seno, basta rebater para o eixo vertical, que é o do seno de x. E a tangente? Bem, a tangente será uma outra reta, que também será vertical. A diferença do eixo da tangente para os outros eixos é que ela é paralela ao eixo dos senos e corta o eixo do cosseno bem aqui no zero. Tudo bem? Então veja, essa é a reta que me permite saber quanto é a tangente de um certo arco x, tudo bem? Então veja, no caso da nossa questão aqui, então veja, tangente de x é igual a tangente de π sobre 5. Tudo bem? Bem, se tangente de x é igual a tangente de π sobre 5, é imediato nós concluirmos então que x tem que ser igual a π sobre 5. Tudo bem? Agora veja, quem é π sobre 5? Nós sabemos que π vale 180 graus, ou seja, meia volta. Dividido por 5, isso vai me dar um arco do primeiro quadrante. Tudo bem? Significa que o arco x, ele está bem aqui, Tudo bem? Veja que, se nós sairmos do zero e andarmos até aqui, eu vou chamar isso aqui de ponto P. Como é um arco central, esse ângulo x aqui é o mesmo, tem a mesma medida do arco, desse arco que sai de zero e vai até P. Tudo bem? Então veja que o x aqui, nós estamos dizendo que ele vale π sobre 5. E se eu quero saber quanto é a tangente de π sobre 5, basta fazer o quê? Basta pegar essa medida, esse segmento que sai do zero e vai até aqui. Então, a medida desse segmento que sai do zero e vai até esse ponto, que eu vou chamar ele aqui de ponto A, por exemplo, até o ponto A aqui, essa medida aqui é o valor da tangente de π sobre 5, seria a tangente de 36 graus. Tudo bem? Agora veja que não é só esse arco π sobre 5, esse arco que sai do zero e para no P, que vai me dar a tangente, que vai me dar esse segmento que sai do zero e vai até o A. Também existe um arco no terceiro quadrante, que eu vou chamar de P'. Então veja, eu posso sair do zero e dar essa volta comprida até o ponto P'. E aí eu teria um arco, veja, eu teria um arco que ele dá mais de meia volta. E aí eu pergunto para você, vou chamar de x' esse arco. Qual é a medida do arco x' aqui, que sai do zero e vem até o ponto P'? Bem, veja que ele saiu do zero e foi até o
ponto P, que nós já vimos que esse arco mede π sobre 5. Π sobre 5. E andou mais quanto? Mas você concorda que isso aqui é meia volta? Veja, sai de um lado, passa pelo centro e chega do outro lado. Isso aqui é o diâmetro. Confere? Por definição. Então, ele andou mais meia volta, que é π. Então, veja, esse arco que sai do zero e vai até o P', ele é 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Ele é o 6 π sobre 5. Ele é o 6 π sobre 5. Então, veja, x também poderia ser o 6 π sobre 5. Ou seja, tanto o arco que sai do zero e para no P, ele é uma solução para a nossa equação, quanto o arco que sai do zero e para no P' também é uma solução. Então, veja, a nossa solução, então, vai ser que é todo x pertencente aos reais. Agora, veja, ao invés de acrescentar mais 2kπ, como nós fazíamos no seno e no cosseno, veja, se eu sair do zero e paro no P, eu andei π sobre 5. Se eu andar mais π, eu paro aqui. Se eu sair do zero até π sobre 5 e andar mais 2π, então eu dou mais uma volta completa e paro no P. Ou seja, se eu pegar o arco do primeiro quadrante e somar apenas, veja, π sobre 5 mais kπ, isso já me garante todas as respostas. Não precisa ter o 2. Por quê? Veja, π sobre 5, ele saiu do zero e andou até o P. Se o K é 0, então eu saí daqui e parei aqui, no P. Se o K for 1, eu saí do zero, fui até o P e andei mais π. Por quê? Se o K é 1, eu vou ter π sobre 5 mais π. Significa que eu saí do zero, fui até o P e depois eu andei mais π para chegar no P'. Se o K for 2, então eu saí do zero, parei no P e dei uma volta completa e parei no P. Ou seja, quando eu pego o arco do primeiro quadrante e somo mais kπ, isso já engloba todas as possibilidades. Então veja que o conjunto solução da nossa primeira equação aqui é todo x pertencente aos reais, tal que x é igual a π sobre 5 mais kπ. Tudo bem? Vamos ao nosso segundo exemplo. Veja que no nosso segundo exemplo aqui, nós temos o quê? Secante ao quadrado de x é igual a 2 vezes tangente de x. Novamente, vamos com calma olhar para o ciclo trigonométrico. Tudo bem? Vamos montar aqui a nossa reta tangente. Tangente porque ela toca a circunferência só num ponto aqui, tudo bem? Agora veja. Veja que só olhando para cá eu não posso dizer quanto vale o x. Então nós vamos precisar fazer o quê? Algumas mudanças aqui, tudo bem? Primeira coisa que eu quero que você veja é que toda vez que você vê algum arco ao quadrado, você tem que pensar logo na relação trigonométrica fundamental, que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, e isso é igual a 1. Toda vez que você tiver um arco elevado ao quadrado, já venha para essa relação aqui, tudo bem? Mas você talvez olhe para cá e diga, Daniel, não tem secante ao quadrado aqui. Então a gente vai dar um jeito de fazê-la aparecer. Quem é secante ao quadrado? Veja, eu vou dividir todo mundo aqui. Veja, a secante ao quadrado, ela é 1 sobre o cosseno ao quadrado. Eu já tenho 1 aqui, então eu vou dividir os dois lados da equação por quem? Pelo cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. Quando eu faço isso, 1 sobre cosseno ao quadrado de x é quem? É secante ao quadrado de x. Então, isso faz com que apareça na minha relação fundamental esse termo aqui. Ó. Eu vou dividir aqui também pelo cosseno ao quadrado de x. E vou dividir aqui também pelo cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Veja. Seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x, nós sabemos, o seno sobre o cosseno é tangente. Então, isso aqui será tangente ao quadrado de x. Mas, olha, quando eu divido uma coisa ela por ela mesma, o resultado é 1. Tudo bem? E isso aqui, 1 sobre cosseno ao quadrado, é quem?
Exatamente, é a secante ao quadrado de x. Significa que eu posso substituir a secante ao quadrado de x, que nós temos aqui, veja, que eu tenho aqui, vou substituir esse termo por esse outro aqui. Tudo bem? Então veja, onde eu tenho secante ao quadrado de x, eu vou colocar, veja, tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a 2 vezes tangente de x. Ok? Veja que agora tudo está em função de tangente, nós podemos resolver facilmente. Veja, eu vou ter tangente ao quadrado de x. Esse 2 tangente de x eu vou mudar para o primeiro membro, vai ficar menos 2 tangente de x mais 1 igual a 0. Eu sei, você deve estar pensando, Daniel, isso aqui tem cara de equação do segundo grau. Veja, a equação do segundo grau ela tem esse modelo. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Olhando para cá é muito fácil ver que o c ele vale 1. O c ele vale 1. O b vai valer 2. E o a vale o 1 que está aqui na frente. Né? Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a tangente ao quadrado de x. Vou colocar aqui assim, ó, chame y de tangente de x. Então, veja, aqui eu vou ficar com y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. Esse 1 está igual a 2. Então, veja, o a vale 1, o b vale menos 2 e o c vale 1. Tudo bem? Agora, veja, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, que também é 1. Todo número negativo elevado ao expoente pai é positivo, então aqui vai me dar 4. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Olha só que legal, o delta vai dar 0. Eu já sei que quando o delta é 0, a equação do segundo grau possui duas raízes reais iguais, né? Então veja, y é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí nós vamos ter, veja, y é igual. O b é menos 2, com o menos da fórmula vai ficar 2. Mais ou menos raiz de 0, que é 0. 2 vezes 1 vai me dar 2. Então y é igual, veja, qualquer coisa somada a 0 vai dar ela mesmo, qualquer coisa subtraindo do 0 também dá ela mesmo, então vai ficar assim, 2 por 2 dá 1. Então veja que o y vale 1. Mas quem é y? Y é a tangente de x, então eu posso dizer que a tangente de x é 1. Eu vou ter tirado aqui e vou colocar num lugar mais espaçoso aqui embaixo. Veja. Vamos continuar aqui o raciocínio. Ó. Se a tangente de x é igual a y e a tangente de x é igual a 1, qual é a tangente que me dá 1? É a tangente de 45, não é? E 45 é quem? É π, que é 180 dividido por 4. 180 dividido por 2 dá 90, dividido por 2 dá 4, dá 45. Tudo bem? Isso implica, então, que x é igual a quem? A π sobre 4. Ok? Como eu havia dito agora, veja, π sobre 4 é um arco que é aqui do primeiro quadrante. Tudo bem? Então, está bem aqui, ó, x. Ou seja, x mede π sobre 4. Então, a tangente de π sobre 4 é quem? É essa medida bem aqui, que sai do zero e vai até esse ponto bem aqui. Nós vamos chamar aqui de um ponto A. Que sai aqui do zero e vai até o ponto A. Essa medida é a tangente de π sobre 4. Mas existe um arco aqui no terceiro quadrante, tudo bem? Que ele sai daqui e vem até aqui. Que esse arco aqui, veja, ele é π sobre 4 mais π. Tudo bem? Que seria quem? 5π sobre 4. Só que veja, como eu saio daqui, esse aqui é o ponto P, nós já explicamos, aqui é o P'. Quando eu saio de 0 e paro em P, eu tenho o arco X. E a tangente de X é π sobre 4.
Quando eu saio de 0 e venho até π', eu faço a tangente de 5π sobre 4, que também é essa medida aqui do 0 até A. Ou seja, tem o mesmo valor. E nós já vimos lá atrás, quando eu expliquei, que para que eu englobe todos esses arcos que saem de 0, param em P, ou saem de 0 e param em π', basta que eu some aqui apenas o Kπ. Tudo bem? Quando o K é 0, é o arco do primeiro quadrante. Quando o K é 1, é o arco do terceiro quadrante. Quando o K é 2, é o arco do primeiro quadrante. Quando o K é 3, é o arco do terceiro quadrante. E assim vai pegar todos os arcos, tudo bem? Então veja, o nosso conjunto de solução é todo x pertencente aos reais, tal que x ele é igual a π sobre 4 mais Kπ. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido, tenha gostado. Se você gostou, se essa videoaula trouxe luz às suas dúvidas, se trouxe luz onde antes havia escuridão, né? Se você gostou, se inscreva no nosso canal, nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos. Compartilhe essa videoaula com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.